Tia, lembra do meu ponto? Eu não estou entendendo nada, simplesmente. Por gentileza, escreve, porque não deu para entender, não. Tia, lembra do meu ponto? Eu falei quem era. Era o Matheus Rezende. Lembra? Porque senão eu repito. Eu tô na turma certa? Acho que não. Tia, a senhora tá na turma certa, 7º ano. É porque Vera que tá essa nessa sala. entrou desconhecido. E se por gentileza pode Só desconhecido, eu sou da tua turma, capeta! Ô, tia, eu peguei o celular do meu irmão, que meu irmão tá batendo uma punheta, ele não pode usar. Tia, foi o Matheus Rezende. Tia, remove ele. Ele remove. Não, tia, eu tô com o celular do meu irmão, tia. Não, tia, por favor. Então eu só quero fazer minha aula. Tia, Página 284, pega no livro. Triste, só queria assistir uma aula. Só queria assistir a aula. Sim, acho que eu já terminei de anotar os poucos que tinha. Pessoal, é o seguinte, eu não tenho como remover, quem remove é o Robério, tá? Então é o seguinte, eu não sei quem está fazendo isso, mas isso daí eu repasso para ele. Com certeza deve ser alguém aplicado. Gente, não adianta remover o som dele não, que ele vai continuar mesmo assim. É porque é um sem noção que não quer deixar a gente estudar. Isso sim, o que serve. Meu Deus. Mas eu já estou comunicando aqui o coordenador. E, como eu falei, eu estou ganhando o meu do mesmo jeito, né? Problema de quem está brincando. Vou comprar um iPhone porque não trava. Não trava? Ah, não trava não? Trava nossa.
Ele saiu. Ele saiu. Ganhamos, gente. Ganhamos. É treta. Pronto, Riquelme. Quem mais? Quem mais que quer sair? Quem é a Isabela Silva Duarte? Mandar o Roberto retirar também. Justamente, não tá fazendo nada. Ninguém sabe quem é. Mas é tão fácil você colocar seu nome, né? Se identificar. Sinceramente. Ah, tá ok. Bom, pessoal, é o seguinte. A partir de amanhã, todos terão... Bem, acho que o Roberto já botou um comunicadozinho aí para vocês. Bem, não acho que seja cada coisa que aparece. Eu acho que é questão de bom senso. Às vezes a gente quer ser engraçado e às vezes não tem graça algumas coisas. Mas, tipo, estou em casa. Os pais deveriam servir para fiscalizar isso aí também, né? Mas vamos lá. Página... Eu acho que eu passei só o visto na atividade de vocês, não foi? Não corrigi. Coloca aí, por gentileza, na página 281, só para a gente conferir o gabarito, por gentileza. Ok? Eu corrigi, eu passei o visto, tá? Viu, Maria? Eu passei o visto. Só fiz olhar se realmente tinha sido feito, mas eu não me recordo de ter corrigido com vocês. Então, só Ô, para conferir. tia, Oi. eu acho que nós corrigimos. Mas vamos só conferir aí a questão do gabarito, Ok. tá? Só corrigir a questão do gabarito, bem rapidinho. Então, vamos aí. A primeira questão, o que é que vocês assinalaram? Deixa eu colocar aqui. Questão... É... 2. Isso, página 281. Questão 2, C. Questão 3. Questão 3B. Questão 4, D. Vão conferindo, por gentileza.
Questão 5, B. Questão 6, A. Questão 7, B. Questão 8, C. Questão 9, A. Questão 10, B. Ok? Só conferindo. E aí, gostaram das notas? Sim, sim, sim. É, Muito tem gratidão. Gratidão. Gratidão, né? Quase que eu tiro tudo 10, menos um. A geometria tirou um 7, tô mó triste. É, né? Então, assim, alguns alunos levaram o livro só mesmo por levar, né? Não realizaram nem as atividades de gabarito, que eram tão fáceis. Estava até para pesquisar no Google, como o João Mariano entrega às vezes e não fez. Mas tudo bem. Algumas pessoas não responderam todas. Posso lá, e só um minuto, vou repetir. Primeira questão é A2, AC, A3, AB, A4, AD, A5B, 6A, 7B, 8C, 9A e 10B. Também acho, Anara, você poderia. Você tem capacidade, né? Só que aí, junto com a capacidade, tem uma coisinha tipo preguiça. Mas dá certo. Vamos lá. Capítulo 21. Pois é, Maria, eu ia te perguntar, mas tudo bem, na próxima vez. É porque tu tem que mudar de estratégia e de objetivo também. Mas vai dar certo. Muda o objetivo, muda o foco. Esse daí não é bom para ti. Conselho. Vamos lá. Aí depois tu me conta. No capítulo 21, hoje nós vamos dar continuidade, né? Falando ainda a respeito dos cordados, nós vamos falar a respeito das aves e dos mamíferos. Hoje é especificamente a respeito das aves. Rica, não era necessário para ti essa parte, mas tudo bem. Tá? A respeito das aves. Então, nós temos aí, as aves, elas tiveram adaptações, né? Provavelmente elas surgiram a partir de um determinado grupo de dinossauros, que nós vamos ver daqui a pouco quando a gente for realizar a leitura mais detalhada, algumas coisas. Mas as aves praticamente elas surgiram a partir de um determinado grupo de dinossauro que evoluíram e foram mudando também sua estrutura corporal, né? Para a questão da... Riquelme, deixa de ser curioso. Conversas à parte no WhatsApp. Vamos lá. Depois tu chama no Zap, Riquelme, que eu te conto. Então vamos lá, continuando. Então, as aves são conhecidas como endotérmicos, justamente porque elas possuem a capacidade de regular a temperatura de seu corpo, né? Através do próprio metabolismo, elas conseguem regularizar aí a temperatura do corpo. São animais que são adaptados a ambientes com diferentes temperaturas, né? Como nós temos aí, por exemplo, o pinguim, que vive em ambientes frios, assim como nós temos outros pássaros que já vivem em ambientes mais quentes, e assim, é bem relativa essa questão das aves. Elas são adaptadas a temperaturas diferentes. A principal característica das aves é justamente a adaptação ao voo, né? O corpo delas passaram por um processo de adaptação justamente para tornar esse corpo mais leve. Especificamente lugar? Vamos já olhar. Flamingo é aquele bichinho das pernas compridas, né? Bonitinho, que todo mundo tem nos objetos
ou melhor, nos objetos personalizados. Queria ter uma arara? Pra quê? Pra que tu quer ter uma arara se tu já fala demais? Então, no caso aí, flamingo é uma ave migratória encontrada no norte do continente americano. Pois é, Yanara, e tu, hein? Se manifesta. O que é que tu quer ser? Continuando. Ricardo queria ser um capote. Ah, Yanara quer ser um anjinho, né? Isso aí só depois, meu bem. Como diz as pessoas mais antigas, depois que morre, vira anjo. A anja. Mas vamos lá, continuando. Então, no caso aí, o corpo passou por adaptações justamente para favorecer ao voo, né? Para favorecer ao voo e tornar a ave mais leve. Eles possuíam estrutura óssea composta por ossos, no caso, a estrutura óssea composta por ossos conhecidos como pneumáticos, ocos e leves, também para favorecer a questão do voo, tá? As aves. Yanara, agora é anjo mesmo, viu? Pegou. Anja. Tá certo, anja. Continuando, né? Possui uma forma aerodinâmica, justamente também com todas essas informações relacionadas ao voo para favorecer. O esqueleto aí dessas aves são adequados para o voo, são conhecidos como quilha, ou também temos aves que são conhecidas como carena, tá? No caso, as carenas são aquelas que voam, certo? Coisa triste, é? Estão brincando hoje, né? Mas tudo bem. Passando adiante. Passando adiante, tá? Então, as carenas são as aves que são conhecidas por voarem, e as ratitas são aquelas que não voam, tá? Só mesmo a nível de identificação. As carenas, elas voam e as ratitas não voam. Outra característica das aves, não possuem dentes, elas possuem o bico. Aí nós vamos também ver no nosso livro, tem até um gráfico mostrando o rosto de algumas aves e apresentando que nós temos aves com diferentes bicos e diferentes tamanhos. No caso aí, todas as aves há a presença do bico, formado aí por duas mandíbulas, né? Mas dependendo da ave, ele tem a mudança de tamanho e de formato também, certo? As aves aí possuem um saco aéreo, né? Que é justamente aí para ajudar um saco aéreo, uma expansão do pulmão, onde no caso aí, o pulmão é mais compacto, assim eles conseguem armazenar, certo? Voltando com relação ao bico, eu já tinha outra informação com relação ao bico. Os bicos das aves variam de acordo com a ave, variam de tamanho, variam de formato e varia também de acordo com o alimento do qual ela busca, certo? Então, nós temos aí, de acordo com isso aí, nós temos as aves de rapina, que são justamente aquelas aves que se alimentam de carne, certo? De carne fresca. Por exemplo, gaviões, nós chamamos de rapina, porque se alimentam de carne fresca e se observar de forma até violenta para
pegar a sua presa, né? Com relação aí, eu também acho, viu, Riquelme? Tá na hora, é a horinha dele. Com relação aí à questão das penas das aves. As aves possuem as penas que também favorecem aí o voo, mas também que ajudam principalmente na questão de manter a temperatura do seu corpo constante, tá? A temperatura corporal constante. Além disso, elas possuem uma glândula, que nós vamos ver também quando formos realizar a leitura do texto, elas possuem uma glândula chamada de uropigiana, né? Uma glândula, no caso aí, que é localizada na região caudal. E essa glândula aí, ela acaba produzindo uma secreção oleosa. E essa secreção oleosa é espalhada através do bico das aves, é espalhado nas penas, pelas penas dela, né? Através do bico, elas conseguem espalhar essa secreção oleosa pelas penas. E isso daí, essa oleosidade que é espalhada nas penas das aves, faz com que elas não se molhem, né? Que as penas não se molhem, tá? Outra informação com relação a elas é que as suas substâncias inúteis são eliminadas através da fezes. As aves, elas não possuem bexiga urinária, tá? Elas não possuem bexiga urinária, e isso daí ajuda, é uma das características dela, isso daí ajuda com que elas economizem água, tá? No caso aí, elas por não possuírem a bexiga urinária, então elas acabam economizando água, e toda substância que é inútil a elas é eliminada através das fezes, certo? Com relação à obtenção de energia, o alimento do qual elas ingerem, né, passa pela boca, passa pela faringe, é armazenado no que nós chamamos de papo, onde esse alimento ingerido, ao chegar no papo, ele é amolecido. Do papo, passa para uma parte do estômago, que nós chamamos de proventrículo, onde ocorre o que nós chamamos de... agora eu esqueci a palavrinha, como é o nome? É aquela parte que... digestão. Palavrinha fácil. Desculpa. Do papo, passa para uma parte do estômago, onde ocorre a digestão química, no caso aí a moela, tá? A moela, digamos que é o estômago químico da ave, tá? Então, ocorre a digestão química até ser eliminada, certo? Com relação ao sistema circulatório das aves, as aves possuem o coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, onde ocorrem os 2 tipos de circulação, pequena circulação e grande circulação. No caso da pequena circulação, o sangue vai sair do coração, né, para os pulmões, para ser oxigenado, e depois volta para o coração. No caso da circulação, no caso do tipo tido como grande circulação, o que é que ocorre? O sangue ele vai sair do coração e ele vai ser distribuído, levado para toda parte do corpo, tá? Então, com relação ao sistema circulatório das aves, elas realizam os 2 tipos de circulação, pequena circulação e grande circulação, certo? Alguma coisa até aqui? Fora o cafezinho do Walter? Ok. Só dando continuidade, então. Com relação à reprodução, nós sabemos que as aves, elas são ovíparos e possuem sexos separados, né? São ovíparos e possuem sexo separados. A fecundação é uma fecundação interna e o desenvolvimento, no caso, que é externo. O ovo, por exemplo, das aves, é algo que é uma estrutura, pronto, palavra adequada, é uma estrutura que tanto protege como nutre o embrião, certo? O ovo, a casca do ovo, no caso,
é uma estrutura que vai proteger aí o embrião. Acaba protegendo e acaba nutrindo, certo? Com relação aos aspectos ecológicos das aves, são importantes porque ajudam com relação à cadeia alimentar e também algumas são agentes polinizadores, certo? Então, pegando aí o livrinho para a gente começar a leitura do capítulo e tirar alguma dúvida pendente. Mas com relação ao que nós vamos ver agora, é basicamente o que eu falei já para vocês. Foi só alguns pontos que eu pontuei mais importantes, mesmo porque nós vamos ter que dar uma aceleradazinha. Página 284. Pode, Maria. Oi, tia. Oi, senhorita. Capítulo 21. Aves e mamíferos. Para encerrar nossa jornada pela biodiversidade animal, vamos estudar as aves e os mamíferos. Antes de conhecermos as aves, contudo, vamos relembrar um pouco do que estudamos em evolução. Até então, vimos como os mais diversos grupos de animais desenvolveram adaptações, alguns para o ambiente aquático, outros para o ambiente terrestre. Entre as aves, podemos encontrar espécies que habitam esses ambientes e, ainda mais, muitas delas são capazes de voar. Agora, vamos compreender como outras adaptações fundamentais deram origem ao grupo das aves. Finalizando, estudaremos os mamíferos. As aves e os mamíferos têm em comum a capacidade de regular a temperatura corporal por meio do próprio metabolismo, por isso são chamados de endotérmicos. Já que o mecanismo de regulação é interno e não dependente da temperatura do meio, essa adaptação permitiu às aves e os mamíferos ocuparem ambientes de temperaturas diversas, pois são capazes de regular a temperatura do seu próprio organismo. Mas, além dessas adaptações, quais são as características desses grupos de vertebrados? No caso, aí Pode, só um minutinho. No caso, aí é uma característica comum entre as aves e os mamíferos, né? Nós temos essa capacidade de se adaptar a diferentes ambientes e a diferentes temperaturas, tanto os mamíferos como as aves. Era o que eu já tinha até falado para vocês. No caso das aves, elas são tidas como endotérmicas, justamente por causa que elas conseguem manter a temperatura constante, né? Isso facilita aí a adaptação ao meio, porque independente da temperatura do meio externo, elas conseguem manter a delas constante. Página 285, pode continuar. Aves e evolução. As aves são animais que surgiram provavelmente a partir de um determinado grupo de dinossauros. Essa ideia ganhou força com a descoberta do fóssil do Archaeopteryx, possivelmente um dos primeiros ancestrais das aves. Abaixo listamos alguns indivíduos da classe das aves: flamingo, avestruz, águia, beija-flor e arara. Muito se pesquisou acerca da evolução das aves e se descobriu que nem todo tipo de dinossauro era gigante. Na verdade, alguns podiam ser pequenos, como o Bambiraptor, um dinossauro carnívoro do tamanho de uma galinha. Outra descoberta... Que foi, Maria? Que legal. Outra descoberta que reforçou ainda mais a ideia de que as aves descenderam dos dinossauros foi o Coelurossauro, de 75 milhões de anos, no deserto de Gobi, na Mongólia. Mongólia, né? É. Um pequeno e ágil predador. Além do Coelurossauro, outros ancestrais das aves habitaram nosso planeta há milhões de anos. É o caso do Titãs Wally, um hábil caçador que atingia 70 km por hora e saltava 1,5 metros de altura sobre uma presa, vítima de um bico de 60 centímetros de comprimento. No decorrer da evolução desse animal, até os dias de hoje, percebe-se claramente que a principal característica das aves
é a sua adaptação ao voo, mesmo que nem toda ave voe. O corpo das aves sofreu adaptações necessárias para se tornar o mais leve possível para conseguir voar. Apresentaremos mais alguns ancestrais das aves. Bambiraptor viveu no período Cretáceo. 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 Há 71 milhões de anos. Possuía aproximadamente 1,5 metros de comprimento e 5 quilos de peso. Era bastante ágil e caçava presas maiores que sua estrutura. Oviraptor. Seu nome significa ladrão de ovos. Possui aproximadamente 1,8 metros de comprimento e 33 quilos de peso. Mandíbulas fortes e bico largo. E alimentava-se dos ovos de outros dinossauros. No caso aí, para ele voar, eu acho que era um sacrifício, ele não voava. Ele não chegava a voar pela questão do peso. Então, uma das adaptações foi justamente isso daí. Uma das mudanças foi, digamos assim, o corpo ficar mais leve para poder facilitar o voo. Cada um mais feio do que o outro, eu também concordo com você. Alguma coisa aqui? Alguma pergunta? Eram os bebês da época, com certeza. Continua, Bia. Oi, tia, boa tarde. Oi, senhorita. Aspectos corporais. A estrutura óssea da ave é composta de ossos pneumáticos, ocos e leves, que lhe proporcionam menor peso. Contudo, ainda existem algumas espécies de aves que, pelo seu tamanho, parecem incapazes de voar. O abutre do Novo Mundo e o condor dos Andes, uma coisa assim, que chegam a mais de 1 metro de comprimento, cerca de 3 metros de envergadura. Maior distância medida que entre a ponta de cada uma das asas abertas e peso acima de 11 kg. A forma aerodinâmica do corpo da ave também é favorável ao voo. Por isso, o formato de seu corpo é ideal para romper a barreira do vento. O esqueleto possui constituintes ósseos adequados para o voo com a quilha ou carena, a qual estão ligados os músculos peitorais que permitem o movimento das asas. Desse modo, as aves que voam são chamadas de carenadas. Continuo? Pode continuar. A falta de dentes e a presença de um bico córneo leve também contribui para a diminuição do peso do animal. Eu entendi, viu? As aves possuem sacos aéreos, expansões do pulmão compacto que servem para o armazenamento de ar e a redução de peso. O bico das aves é formado por duas mandíbulas, uma superior e uma inferior. A forma do bico varia muito em função do hábito alimentar da ave. Assim como se alimentam de carne fresca de suas presas, as aves chamadas de rapina, do verbo rapinar, roubar, com habilidade ou violência, como as corujas e os gaviões, desenvolveram o bico bastante forte, curto e com uma ponta curvada para baixo, o que lhes permite cortar a carne com mais facilidade. Cortar a carne com mais facilidade. Não sei, Gabi. Não sei te responder. Alguém responde aí a Gabriele? Riquelme, menos. Ok. Página 288. Alguma dúvida até aqui?
Ok. Na página 288, como eu já tinha falado para vocês, ó, tem um gráfico aí mostrando os bicos das aves e, no caso aí, a sua dieta alimentar. De acordo com o seu alimento, né, a sua dieta alimentar, os bicos das aves vão variando, tanto de formato como de tamanho, tá? E como foi lido anteriormente, gaviões, por exemplo, o bico é mais curto, mais forte, para que assim ele possa prender a sua presa e, no caso, como se alimenta de carne, né, cortá-la. O formato do bico influencia também na hora de sua alimentação. Deixa eu só conferir aqui os números de chamada, por gentileza. Sétimo A, 15, 10, 6, 17, 9, 11, 20, 13, 19. Falta alguém do A? Eu já mencionei o 20. Não? Ok, passando adiante. Sétimo B, 9, 12, 4, 1, 5, 3, 11, 12. Faltou alguém do B? Desculpa, Pablo. Apenas o Pablo? Acredito que sim. Pois é, Ricardo, como é que esquece, né? Mas tudo bem. Gente, ó, tenham uma boa tarde e até quarta-feira, tá? Um abraço. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão?